Amanhã eu estou fazendo mudança aqui de endereço, então vou estar totalmente sem net. Como a gente marcou dia primeiro, ali para já dar a primeira capacitação. Fala pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Tudo certo, gente. O Roberto falou pra gente começando, só esperando dar mais 7 minutinhos ali, 11, 7 a gente começa, tá? Bom, vamos nessa. Acho que já estão com 26 pessoas. A galera tá entrando aí no meio também. Fala, Roberto. Chegou aí? Caramba. Perfeito. Cara, eu vou. Fechado. Já comecei aqui. Gravando já. Perfeito. Show de bola então, pessoal. Vamos nessa. Estão vendo minha tela aí já? Ah, não, que eu tô gravando por fora. Show. Cara, beleza. Vamos lá então, pessoal. Só dando uma introdução aí. Acho que o Roberto já deve ter comentado
com vocês, né? Eu faço parte aqui da Elo, tá? Eu tô há 3 anos na Elo, sou ex-aluno aqui da FRJ, também engenharia de produção, como vocês, ou grande parte, né, de vocês. Fiz a cadeira aqui com o Roberto, de economia da engenharia. E acho que cerca de uns 2 períodos, a gente começou a fazer essa interação aí com o Roberto, nessa aproximação aqui nossa da Elo, na disciplina de Ecoeng, na disciplina de estatística também, em que a gente geralmente entraria com um case, né, com projetos passados. Ela é uma empresa de consultoria, eu vou falar um pouquinho para vocês do que a gente faz, é, tentando aproximar ali a academia do mercado, né? Acho que pelo menos é algo que eu sentia muito, essa distância ali enquanto aluno, em relação àquilo que a gente aprendia, né, no dia a dia ali na faculdade, aquilo que de fato era aplicado no mercado. E aí a gente conversa, assim, até uma ideia do Roberto, né, de trazer uma dinâmica diferente ali para o trabalho da disciplina, ver essa ideia do modelinho do Shark Tank. Tá? Então a ideia da Elo aqui é dar muito um suporte ali para vocês, como alguém que, cara, tem a experiência de aplicar isso em projetos ali no dia a dia, né, dentro dessa temática, e dar todo o suporte participando da banca, enfim, checkpoints de dúvidas. Eu vou explicar melhorzinho como vai funcionar essa estrutura. Mas a ideia da conversa de hoje é, além de a gente explicar como vai funcionar esse modelo, né, ali do trabalho, a gente também já dá uma capacitação aplicada ali de fato no trabalho da disciplina, tá? No que vocês vão ter que fazer nesse modelinho ali de Shark Tank. Aí, só antes da gente entrar no detalhe em relação ao trabalho, acho que vale só um overview geral assim, em relação a quem a gente é, né, o que é a Elo Group. Acredito que grande parte de vocês já conheçam a Elo. Então, eu separei uns slidezinhos aqui que eu vou passar, só para vocês entenderem quem somos. Tá? A gente, no fundo, é uma consultoria de gestão. A gente tem, cara, diversas práticas aqui de atuação. Como eu falei, eu sou consultor aqui na Elo, tô há 3 anos, entrei como estagiário, fui analista, agora como consultor, e atuei majoritariamente em projetos de desenvolvimento de produto, né, de produto digital. Agora eu fiz um movimento recente de sair ali do dia a dia da consultoria e estou desenvolvendo um produto interno, né, um produto em que a Elo aportou uma certa quantia, né, um capital, e eu estou liderando a parte de produto dessa nova startup, né, desse novo negócio. Eu vou passar um videozinho aqui rapidinho, que acho que resume bem um pouco do que a gente faz. A Né, transformação é uma jornada contínua, não existe ponto de chegada. É preciso manter-se em movimento, não resistir ou reagir. Não tem função? Deixa eu ver aqui, um segundo. Cara, alguém entende aqui do Bits? Perfeito. Vou tentar fazer isso então. Cara, pra mim não tá aparecendo aqui essa opção. Isso.
Será que talvez seja por eu estar em outra... Porque eu tô com duas telas. Estou apresentando a tela. Compartilhando a segunda tela. Porque quando eu entro com a guia, ele não me aparece aqui a opção da apresentação. Só aparece as outras abas, né, que eu tenho aberto aqui no computador. Bom, vamos sem áudio mesmo, até pra gente não gastar mais tanto tempo aqui. Perfeito. A transformação é uma jornada contínua. Mas, assim, Não existe ponto de chegada. É preciso manter-se em movimento. Não resistir ou reagir à mudança, mas se orientar por ela. Um novo mundo, um novo paradigma, novos valores. Não tá? Novas organizações. Esse agora vai. Show de bola. Temos que unir visão e ação, inovação e consistência, estratégia e implementação. Trazer tecnologia e dados como uma lente para a nova gestão. Apostar nas pessoas, investir no impacto, evoluir os negócios de hoje e construir os negócios do amanhã. Acreditamos que o poder da conexão transforma o mundo e que juntos chegamos mais longe. Show de bola, galera. Depois eu mando aí, seguindo a sugestão, o videozinho também, para vocês darem A transformação é uma... Mas seguindo então, vocês estão vendo minha tela ainda? Tomando uma surra aqui do Meet. Desculpa, pessoal. Foi? Perfeito. E aí, falando um pouquinho da história da Elo, tá? Cara, a Elo surgiu na FRJ, imagino que seja por isso também que muitos de vocês conheçam, né? A Elo, a gente foi criada ali em 2007 na COP, né? Na FRJ, temos cerca de 15 anos, né? no mercado. Como eu falei, é uma consultoria de gestão. Então, acho que o mercado ultra consolidado, né? A gente olha esses grandes players aí do mercado, a gente, no fundo, foi obrigado ali a fazer diferente. Então, acho que a Elo, ela tem por natureza, ali dentro da sua cultura, desculpa, uma robustez metodológica, acho que como um grande diferencial ali que a gente traz na aplicação dos nossos projetos. A gente começou essencialmente ali com projetos muito de implementação de processo no início, e a gente foi naturalmente evoluindo, né, um pouco ali o nosso range de oferta de produto, para se transformar na consultoria que a gente é hoje. É uma consultoria que de fato tem ali no seu dia a dia, né, uma proximidade muito forte com o cliente, muito mais hands-on, muito mais parceiro, né, próximo ao cliente, para transformar e criar o jeito que a gente tem hoje de trabalhar, né, o que a gente costuma brincar ali, o nosso jeito, o jeito Elo Group. É uma consultoria para o mundo de hoje. E aí, falando um pouquinho mais da nossa atuação, né, na prática,
Hoje a gente já conta um pouco mais ali de 500 talentos, né, 500 colaboradores, desde, cara, desenvolvedores, cientistas de dados, designers, engenheiros, né, consultores ali dentro do corpo da Elo. A gente tem escritório em São Paulo, Rio, BH e Brasília. Somos aí uma empresa reconhecida pelo Great Place to Work. E, cara, estamos aí em fases muito grandes de crescimento, né? Cada vez mais ali aumentando a quantidade de colaboradores e a quantidade de clientes. A gente agora costuma falar, né, da nossa abordagem, uma abordagem TAM, uma abordagem que integra ali 3 práticas, né? A prática de tecnologia, de analytics e gestão, muito para atender um pouco desse novo mundo, né? Esse novo mundo que ganha peso ali com a transformação digital, um mundo que ele passa a não só pensar a transformação digital, mas sim a ser digital, né? Ser estrategicamente digital, que é como a gente costuma brincar. Então hoje aqui dentro da Elo a gente tem essa nossa abordagem, que a gente chama de abordagem TAMP, seria a produtificação ali de tecnologia, analytics e gestão, né? No caso management, impulsionada, né? Potencializada pelas pessoas, pelos nossos talentos. Então essa hoje é o retrato ali do que a Elo se propõe a fazer, do que a gente internamente costuma a incentivar. E aí, falando sobre a nossa aplicação, a gente atua em diferentes mercados, né, diferentes práticas, diferentes indústrias, desde projetos que vão de estratégia, né, inovação, a projetos mais ali voltados para produtos digitais, para CX, né, Customer Experience, para ESG, projetos de Corporate Venture, projetos de automação, né? Então a gente tem diferentes práticas ali de atuação que meio que permeiam, né, esses 3 pilares ali que eu comentei, de tecnologia, analytics e management, tentando integrar, né, esses 3 universos diferentes em diferentes indústrias, diferentes setores ali de práticas, né? E falando um pouquinho sobre os nossos clientes, calma que eu tô com um pouquinho de delay aqui na apresentação. Foi. Eita. Falando um pouquinho sobre os nossos clientes, a gente já fez mais de 2.000 projetos, né, em diferentes indústrias, diferentes perfis de empresas, né, desde empresas mais tradicionais, como Coca-Cola, Natura, até empresas mais novas, né, startups, Nubank, Neon, Blue, por aí vai, né? Então acho que a gente tem um rol ali muito, muito grande de empresas de diferentes segmentos, diferentes tamanhos, diferentes perfis, diferentes portes. Tá? E aí, falando um pouquinho sobre o ecossistema, sobre como a gente atua, né, hoje em dia, a gente também tem uma parceria com o Grupo Globo para fazer avaliação e seleção do maior ranking de startups do Brasil, 100 Startups Watch. Então a Elo é responsável por fazer essa avaliação, essa seleção das startups premiadas nesse ranking, em parceria com o Grupo Globo, onde participam também diversos fundos, Redpoint Ventures, GFC, uma série de outros fundos aí reconhecidos no mercado. A gente tem uma parceria também com a X3, né, que é uma empresa hoje de curso para disseminar conteúdos, conhecimentos práticos ali sobre gestão, né, sobre o futuro, em parceria com os melhores professores ali das maiores universidades do mundo, né, de Harvard, UPenn, por aí vai. E aí, falando um pouquinho também sobre nossa presença ali ainda nesse ecossistema, vocês devem ter acompanhado também um pouco desses projetos que a Elo tem feito, né, como, por exemplo, o Bootcamp, em parceria ali com as universidades. Tem uma parceria com a Rede Mulher Empreendedora, né, para o fortalecimento dessa discussão de mulheres rumo à liderança. A diversidade também é algo muito forte que a gente traz nas nossas iniciativas. Inclusive, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre essas iniciativas, né, de diversidade, de inclusão, cara, eu recomendo super que vocês entrem, seja na nossa rede social, lá no Instagram, LinkedIn, no nosso site também, para entender um pouco do nosso novo programa que a gente acabou de lançar. E a gente tem muito ali inerente à nossa cultura, né, de valorizar essa pluralidade, valorizar essa diversidade dentro da empresa e promover isso, não só nos clientes, mas principalmente internamente, dentro da Elo. Então, assim, acho que no fundo, de maneira geral, cara, a Elo é isso. A Elo é muito aquela consultoria nova, uma consultoria que entrou no mercado e disruptou esse mercado com o seu jeito de fazer e está cada vez mais solidificando o seu jeito Elo de ser.
né? E acho que, cara, tem muita gente da FRJ justamente por ter ter sido criada, né? Ter sido o berço ali de criação da Elo. Então, assim, a gente está com o processo seletivo sempre aberto. Se tiverem interesse, cara, pode mandar mensagem. Depois eu compartilho os meus contatos aqui, mando meu e-mail, meu WhatsApp também. Que aí a gente, enfim, bota vocês aqui para o processo seletivo, mesmo não tendo nenhum oficial ainda em aberto, né, esse ano. A gente está sempre querendo alunos da FRJ como vocês. Tá? E aí, sem mais delongas, pessoal, não sei se alguém tem alguma dúvida sobre a Elo, sobre a atuação, sobre mim, enfim. Se alguém tiver, fica à vontade para fazer agora, tá? Cara, show de bola. Tendo que o silêncio aqui foi de que não tem dúvidas, né? Seguindo aqui então, pessoal, falando um pouquinho direto ao ponto, né? O que a gente vai fazer aqui hoje? Então, eu comentei que o Roberto teve essa ideia de, cara, fazer um modelinho ali, estilo Shark Tank, né? Em que a ela atuaria muito com esse apoio ali de mentoria, esse apoio de trazer essa base, esse conhecimento de aplicação ali no mercado para auxiliar vocês, alunos, nesse trabalho, né, no caso. E aí a gente separou basicamente 4 momentos aqui para a gente discutir nessa apresentação, que basicamente resumem o passo a passo ali de um discovery de produto. Discovery é a fase de descoberta, cara, tive uma nova ideia, tenho um novo negócio, estou começando a entender um pouco mais sobre ele, o que eu preciso fazer para de fato tirar essa ideia do papel, tirar essa ideia do zero e transformar essa ideia no negócio. Então a ideia dessa apresentação é passar por todos esses steps, né, todos esses passo a passos ali de criação de um novo negócio. Eu imagino que vocês tenham tido já PP, tá? Eu não sei, acho que alguns já devam ter feito projeto produto, outros não. Mas, cara, é algo muito similar ali o que vocês viram na disciplina com o Edson, tá? Mas é disciplina também, por sinal. E aí, falando sobre o trabalho em si, como é que funciona, tá? Então, basicamente, vocês vão se dividir em um grupo de no máximo 8 alunos ali, menos, mais, enfim, acho que esse grupo aí ele é conversável, esse número aí tá? E vão desenvolver um novo negócio, tá? Então, vocês vão fazer um pitch e também o valuation desse novo negócio para se apresentar em uma banca simulada de investidores. Tá? Então, nós aqui da Elo, junto com o professor Roberto, a gente vai participar dessa banca de avaliação, meio que simulando ali o estilinho Shark Tank. Eles vão apresentar o pitch e a gente vai fazer uma série de perguntas, uma sabatina ali padrão. E aí, falando sobre os entregáveis, né, a gente, obviamente, teria o pitch, né, vocês teriam que montar esse pitch, esse PPT, apresentação, a projeção financeira, né, então a projeção, valuation, método utilizado, por aí vai, e um deck de entrevistas com usuários. Acho que grande parte de vocês, se tiverem feito PP, viram a relevância, né? O Edson até bota lá um teto de 100 entrevistas a serem feitas, né, pelo menos na minha época, né, do trabalho de projeto produto, porque justamente, cara, você nesse momento você está pensando numa ideia, montando um novo negócio, é essencial que você converse com seus potenciais clientes, né, com seus usuários finais. Então a gente está propondo também como um dos entregáveis um deckzinho de entrevista com o usuário, de no mínimo 10 entrevistas com esses potenciais clientes. E aí o deckzinho de entrevista seria basicamente o roteiro com as suas anotações daquelas entrevistas. Tá? Então, no fundo, esse é o retrato ali do que a gente vai ter pro trabalho. Falando de datas, tá? A gente está fazendo hoje a apresentação inicial, que a gente vai passar ali, tentar passar um pouco do nosso conhecimento para vocês, em relação a todo esse passo a passo, né, de criação de um novo negócio. E a gente vai ter 2 momentos de checkpoints, tá? E vão ser checkpoints por e-mail. Então, cada grupo vai ter direito a 2 e-mails ali ao longo do período todo, em que vai ser enviado para a gente e a gente vai responder esses e-mails para vocês. Tá? Então, o primeiro checkpoint vai ser no dia 15 de dezembro e o segundo checkpoint no dia 31 de janeiro. O checkpoint é a data limite para envio de e-mail. Então, cara, quer enviar antes? Pode enviar antes. A gente recebe e aí depois a gente responde vocês. Cada grupo tem direito a 2 e-mails. Não é obrigatório, tá? Cara, não tem dúvida, é tudo claro. Realmente não é necessário enviar esse e-mail de dúvida. E aí, por fim, a banca avaliadora. Então, no dia 7 e no dia 9 de março, né, ali na primeira segunda semana ali de março, a gente vai participar dessa banca avaliadora. A ideia é que um diretor aqui da Elo e outros 2 consultores, né, eu e mais um segundo consultor, participamos da banca avaliadora junto com o Roberto, né, atribuindo nota ali, fazendo a sabatina. E aí, falando sobre o pitch, a gente até passa aqui aquela estrutura clássica, a estrutura padrão, que vocês devem estar mais do que acostumados.
É mais uma recomendação do que propriamente vamos dizer assim, um gabarito, né, a ser seguido, ou uma necessidade a ser seguida, mas só uma recomendação mesmo aí de estrutura. Alguma dúvida, pessoal, sobre trabalho, sobre nosso apoio, sobre, enfim, qualquer outra coisa? Uhum. Cara, perfeito, Thales. Excelente pergunta. Assim, acho que né, falando sobre projeção financeira, sobre valuation e startup né, em si, eu acho que é uma discussão muito longa. Né? Acho que existem diferentes métodos ali, valuation por múltiplo, valuation por fluxo de caixa descontado. E acho que sempre tende a ser aquela discussão ali, cara, projeção irrisória. Né, cara, ele está usando aqui uma taxa de crescimento muito insustentável para o negócio. Enfim, acho que sempre acaba levando né, a discussão ali para aquele que ali de projeção, né, o valuation final. Então, acho que respondendo essa pergunta, acho que ao longo da disciplina aí de Ecoenge, né, com o Roberto, vocês vão ver diferentes métodos possíveis de fazer esse valuation. E aí acho que ao longo das disciplinas, né, ao longo das aulas, acho que vai ser interessante sempre tentar puxar essa visão dele né, em relação ao Roberto em si. Como vocês de fato conseguem aplicar isso para o caso que vocês estão trabalhando, né, se tratando de negócio incerto. Qual o método que é mais adequado? Fluxo de caixa descontado, valuation por múltiplo, o que eu de fato uso? Qual o múltiplo que é geralmente praticado ali no mercado que eu tô atacando? Então, assim, a minha resposta para você é que não tem um certo e errado. Tá? Na banca a gente não vai cair em cima né, do valuation, questionar o método, a projeção em si que vocês utilizaram muito a fundo. Acho que é mais ter o racional ali, usar a ementa da disciplina, né, as aulas da disciplina, como uma base para ajudarem vocês a fazer de fato o valuation final. Tá? Então acho que respondendo essa pergunta, não tem certo e errado. Assim, é uma ciência que até hoje no mercado é muito questionada quando a gente fala de startups.
Perfeito, Roberto. Ficou claro, Thales? Pessoal, não sei se vocês têm mais alguma dúvida. Perfeito. Bom, show de bola, pessoal. Não tendo mais dúvidas, a gente segue então. E vamos entrar no que realmente mais interessa, talvez, né? A parte ali da capacitação. A gente separou aqueles quatro principais momentos ali, né? Cara, eu tive uma ideia, o que eu faço, por onde eu começo. Acho que é o primeiro passo, a primeira pergunta que todo mundo se faz, né? Acabei de pensar numa nova ideia de negócio, de produto, solução, etc. O que eu preciso fazer? E acho que o passo de qualquer empreendedor, né? O passo inicial é você começar a testar. Então a gente tem essa fase inicial ali de pesquisa, de teste, em que você vai a todo momento testar aquela ideia, entender de fato se aquela ideia é uma ideia válida, né? O problema que você está resolvendo de fato é um problema worth solving. Você vai testar independente do quanto você acredita, do quanto você acha que aquela ideia vai funcionar, que aquele negócio é o puta de um negócio, você de fato tem que testar naquele momento inicial. Tá? Então a tarefa do empreendedor ali no momento inicial é sair para a rua e testar aquela ideia, entender se de fato aquela é uma ideia válida, né? Uma ideia que tem um problema que realmente merece ser atacado, né? E acho que um outro ponto que vocês precisam ter em mente é que acho que assim, um passo número de tarefa número né, na verdade, de todo empreendedor, acho que a qualquer momento, não só no momento que ele está testando ali uma nova ideia ou querendo criar um novo negócio, é reduzir a incerteza e aprender rápido. Reduzir a incerteza a todo momento. E você reduz a incerteza testando as diferentes hipóteses que você levanta para aquela ideia. Então a fase ali inicial de discovery, de validação, é muito você descobrir se, cara, estou na direção certa, o problema que eu estou atacando é um problema a ser resolvido, os clientes de fato têm aquelas dores que eu estou querendo atacar, é um segmento realmente expressivo, é um tamanho de mercado relevante para eu atacar, as evidências que eu tenho de fato confirmam, validam essas minhas hipóteses, eu estou na direção certa, eu consigo de fato ter a certeza, a confirmação do meu cliente de que ele pagaria pelo produto, por exemplo. Então a ideia desse momento inicial, dessa tarefa número ali de todo empreendedor, independente do estágio que a empresa, que a startup esteja, é reduzir a incerteza a todo momento e aprender rápido. É testar para aprender. Tá? E aí a gente entra na questão de como que a gente de fato reduz essa incerteza. E aí a gente pode até trazer inúmeras referências aqui para vocês, né? Mas acredito que uma que acho que seja muito disseminada e vocês eventualmente conheçam, sejam o ciclo ali do Startup Enxuta, né? do Lean Startup. Então, cara, você reduz a incerteza, não tem mistério, é testando, medindo e aprendendo. Né? Você, de fato, estruturando ali as suas ideias, tentando entender o que de fato você quer testar, construindo esses experimentos para você conseguir testar, medindo esses resultados, coletando, né, dados, coletando métricas para você conseguir aprender em relação àquilo que você está testando, e é um ciclo iterativo, né? Um ciclo contínuo, um ciclo que não para. Cada vez mais que você está aprendendo, você está munindo mais as suas ideias, munindo mais os seus testes para refazê-los, e é contínuo. É um trabalho único, trabalho cíclico, que você está a todo momento testando, medindo e aprendendo. Aí a gente até traz um outro frame aqui, que acho que é muito mais detalhado do que aquele frame ali do Startup Enxuta, né? Que é esse framework de iteração, que basicamente ele divide em duas grandes etapas, né? A etapa ali de prototipação, vamos dizer assim, né? De design da ideia, do negócio em si, e a etapa de teste, né? Então, vamos passar aqui por cada um desses grandes blocos, tá? É um frame super recomendado que inclusive a gente usa aqui dentro da Elo, principalmente nesses projetos de desenvolvimento de produto. Tudo começa pela ideação, né? Então, cara, é o passo que você vai começar a consolidar ali os principais insights, suas principais percepções em relação àquela ideia, né, de produto, aquela ideia de negócio, de software, etc., que você teve, né? Então, cara, consolidar esses insights, percepções, minimamente a sua ideia está estruturada. Para no passo 2, que é o que ele chama de Business Prototype, você de fato estruturar melhor a sua ideia, dar uma roupagem melhor à sua ideia. E aí para isso existem diversas ferramentas que vocês podem utilizar. Ferramentas que vocês já viram inclusive no curso, né? Cara, o Business Model Canvas, o Value Proposition Canvas,
o mapa de empatia para segmentação de cliente, a ferramenta de Jobs Done para descrever os jobs do usuário, né, do cliente, desenho de protótipos, podem usar protótipos para estruturar melhor a ideia. Então tem diferentes maneiras para você estruturar essa sua ideia. A partir do momento que você estruturou essa sua ideia, usando ferramentas, você vai avaliar os riscos associados a ela. Você vai de fato entender, cara, aquele problema, de fato é um problema worth solving, um problema que merece ser resolvido. Os clientes de fato têm aquela dor em relação ao mercado. Como esse mercado funciona? Quem são os concorrentes? Você vai começar a investigar um pouco mais internamente o que de fato é a ideia, qual que é aquele problema que você resolver, como ele é resolvido hoje, quem são os seus principais concorrentes, como o mercado se comporta, qual é o tamanho de mercado, começar a avaliar um pouco mais essa sua ideia, para logo na sequência você começar a estruturar as suas hipóteses. Então você avalia de fato a sua ideia já mais estruturada, para você começar a entender hipóteses que você, no fundo, quer testar. Que seria justamente o passo inicial ali do step 2, de teste. Você pensar as suas hipóteses. Então, quebrar a sua ideia, que está estruturada ali, seja qual for a ferramenta que você esteja usando, em pequenas hipóteses que vão ser validadas. Para você, eventualmente, classificar essas hipóteses, priorizar essas hipóteses no primeiro momento e fazer os experimentos. Você começar a fazer esses experimentos para testar as suas hipóteses e, consequentemente, conseguir aprender. Coletar ali insights, percepções, evidências, que no fundo te ajudam a refutar, validar aquela sua hipótese em relação à sua ideia inicial. Então acho que esse frame aqui, ele traduz muito bem o trabalho diário ali de todo empreendedor, qualquer empreendedor. É uma empresa, que lide ali com esse mindset de experimentos. E acho que é algo que a gente costuma muito usar aqui dentro da Elo e eu recomendo fortemente que vocês usem. Esse step by step aqui parece clichê, mas parece um padrão ali clássico, mas é algo que funciona e realmente é algo cíclico, é algo contínuo, que não necessariamente você vai seguir passo por passo, sair da etapa de ideação aqui, vou para o business prototype para avaliação. Vou seguir para a hipótese? Não, pode ser que eu, volte um parafuso aqui a mais na ideação e aqui a minha ideia inicial, com percepções que eu coloquei nessa fase de avaliação. Eu percebi que o problema não é um problema tão grande assim, mas tem um outro problema que talvez seja. E da mesma forma, nessa segunda step aqui de teste, também é algo que pode ser contínuo. Se eu estou testando uma hipótese aqui, que a partir dos experimentos, eu ainda não coletei insumo suficiente, insight suficiente para entender se é uma hipótese válida ou pode ser refutada, eu posso eventualmente continuar naqueles experimentos. Não necessariamente preciso tomar a decisão se eu vou refutar ou validar aquela hipótese a partir do momento que eu já fiz os experimentos. É algo que, de fato, dentro dele, ele também tem os seus ciclos ali de retroalimentação. Então, é um frame ali clássico que a gente recomenda fortemente que vocês sigam, no momento ali de ideação, no momento de desenvolvimento dessa nova ideia, desse novo negócio. E aí, falando um pouquinho sobre cada um desses passos, olhando ali para o Business Prototype, você vai usar algumas ferramentas para justamente estruturar melhor essa sua ideia. Tem inúmeras outras que vocês podem utilizar, A gente traz aqui algumas. Então, Business Model Canvas, aquela ferramenta clássica, tradicional, que vocês devem ter visto, já viram com certeza, no curso de engenharia de produção. Value Proposition Canvas é uma ferramenta um pouco diferente, porque ela foca muito mais na proposta de valor, naquilo que de fato você está entregando para o cliente. Tem muito ali quais são os jobs que você de fato resolve daquele cliente, daquele segmento, quais são os ganhos esperados, quais são as dores que aquele cliente sente, com um foco muito maior em como você atende, de que forma você de fato ajuda a criar esses ganhos ou alivia essas dores, o que você entrega em termos de proposta de valor. Então é uma boa ferramenta para vocês terem mais clareza em relação ao valor para os seus clientes. E aí, falando sobre uma terceira ferramenta, é o mapa de empatia, uma ferramenta que a gente recomenda super para vocês segmentarem os clientes. Então, a partir de 7 perguntinhas ali, vocês conseguem segmentar muito bem os clientes. Já vão ver mais para frente o porquê de ser super importante nesse processo todo, de descoberta ali, de estruturação da ideia. E por fim, falando sobre o Lean Canvas, que imagino que tenha sido uma ferramenta que o Edson tenha passado com vocês na disciplina de projeto de produto. Ele basicamente é um Business Model Canvas refatado para o método Lean, o método enxuto ali. Em que, com algumas pequenas alterações, ele foca muito mais nessa validação de ideia, nesse método mais ágil
de validação que é realmente necessário nesse primeiro momento. Então, cara, uma grande diferença, duas, na verdade, diferenças que eu destacaria em relação a ele, é que ao invés de ter no lado esquerdo Key Partners, por exemplo, que é o que o Business Model Canvas tem, o Lean Canvas ele traz o problema, né, os problemas, no caso, que é algo essencial para qualquer empreendedor que está tendo uma ideia inicial, cara, entender se de fato aquilo que eu estou querendo resolver é algo que realmente, cara, que merece ser resolvido, né, worth solving, no caso. E uma segunda diferença é também um bloco de Unfair Advantage que o Lean Canvas traz. O Business Model Canvas, ele não apresenta esse módulo, né? No caso, ele traz ali o Customer Relationships. Já o Lean Canvas, ele traz mais esse apelo para a ideia, né? Para o produto, para o negócio, para a solução que você está entregando, né? Qual o problema que ela quer resolver, o que torna o seu produto, a sua solução hard to copy. É algo muito mais voltado ali para o método Lean, um método mais ágil de validação de ideia, de teste, de levantamento de hipótese, do que necessariamente o Business Model Canvas, que é uma ferramenta mais tradicional. É tão boa quanto, mas são propostas diferentes, tá? Então, acredito que, cara, essas 4 ferramentas aqui dão uma boa base e bons exemplos também para como vocês conseguiriam estruturar essa ideia de vocês. E aí, a nossa recomendação fortemente é, cara, para esse momento, usem o Lean Canvas. Foquem no problema. O problema é algo cerne ali de qualquer startup, qualquer nova solução, qualquer nova ideia. Você precisa ter um problema worth solving, um problema que mereça ser resolvido. E além disso, o mapa de empatia também acho que é uma excelente ferramenta para segmentação de clientes. Então acho que focando nessas duas ferramentas, né, de segmentação ali com o mapa de empatia e o Lean Canvas para a estruturação de ideias, vocês têm uma boa base metodológica ali para aplicar nessa estruturação. Tá? E a gente vai passar um pouquinho sobre esses frames aqui que a gente está apresentando também para vocês. Mas, no geral, eles são frames, né, metodologias ali que se retroalimentam. Então, o Value Proposition Canvas, ele conversa ali com o eixo de proposta de valor, né, tanto do Lean Canvas quanto do Business Model. O mapa de empatia, ele conversa com o Value Proposition Canvas e conversa com o Business Model Canvas e com o Lean Canvas na parte de segmento de cliente. Então, são ferramentas complementares, não são substituíveis, mas são complementares. Então, você usar e fazer uso dessas ferramentas é essencial para você conseguir estruturar sua ideia, né, de uma maneira mais clara. E aí, falando sobre o principal deles, né, que a gente vai passar aqui hoje, que é o framework do Lean Canvas, né, que está presente ali no Running Lean, do Ash Maurya. Acho que não vale agora eu passar por cada um dos blocos, tá? Mas esse, no fundo, é o retrato aqui do Lean Canvas. E aí a gente vai passar pelos principais deles, tá? Eu vou falando aqui ao longo da apresentação. Mas antes disso, acho que a gente poderia deixar aqui para vocês algumas dicas em relação ao preenchimento desse Lean Canvas, tá? E algo que a gente foi aprendendo ali no dia a dia, na aplicação disso na prática. Cara, a primeira dica que a gente pode dar é, a partir do momento que você teve uma ideia, rascunhe o Canvas de maneira rápida. Cara, 30 minutos, seta um time box aí, no máximo, com o seu time, senta com o seu time e rascunhe o primeiro Canvas. Começa a botar as suas ideias. Segunda dica, tudo bem deixar partes em branco, tá? Então, cara, não sei, sei lá, minha estrutura de fonte de receita ainda, a mistura de custo, também faço ideia do que botar aqui, tudo bem, deixa em branco. Seta o time box inicial, 30 minutos no primeiro Canvas. Preenche de maneira rápida. Tudo bem deixar coisas em branco e segue, porque é algo iterativo. É algo que você vai fazer uma vez para voltar daqui a um dia, 2 dias, tendo melhor conhecimento, né, sobre aquele mercado, sobre aquele problema, até eventualmente já tendo conversado com aqueles seus segmentos de clientes ali que você definiu no Lean Canvas. Terceiro ponto, é você focar no presente e no que você quer validar agora. Tá? Então, assim, evitem de ficar pensando, daqui a 4 anos, né, o que minha solução poderia fazer? Ou daqui a 4 anos, qual vai ser a minha estrutura de custo? Cara, foca no presente. O que você quer validar agora? A solução que eu quero entregar, né? Essa daqui? Beleza. Bota essa sua solução. Não pensa daqui a 4 anos, daqui a 5 anos. Foca sempre no presente. E o quarto ponto, que é algo que vocês vão ver ali ao longo de toda a apresentação, é você sempre ter essa abordagem customer-centric, né? De colocar de fato o cliente, para quem você está fazendo aquilo, no centro da discussão, o tempo todo. Estou discutindo o problema, beleza. Dado que esse cara é o meu cliente, o que ele tem de dor? O que ele faz no dia a dia ali? O que das entrevistas, o que ele me disse que de fato fortalece para esse problema aqui que eu acredito que seja?
é o problema principal ali do meu produto. Em relação à solução, cara, o que o meu cliente de fato precisa? Então, ao longo de todo o preenchimento ali do Lean Canvas, pense sempre em colocar para quem você está fazendo aquele produto, aquela solução no centro da discussão, tá? Então essas 4 dicas ali, acho que resumem bem o uso, né, desse frame, que acho que é um dos frames mais recomendados para a estruturação de uma ideia, para levantamento de hipóteses. Sobre cada um dos blocos especificamente, a gente vai seguir uma ordem assim clássica, tá? Que até o Ash Maurya recomenda no Running Lean de preenchimento. Acho que o passo 1 é você começar ali pelo problema e pelos seus clientes. Então você começar entendendo que de fato, né, você está atacando, que problema você está resolvendo e para quem você está resolvendo, para quem você está atendendo. Então o passo a passo ali seria, cara, você listar os 3 principais problemas para os clientes que você quer atacar. Quais são os 3 principais dores, os 3 principais problemas que você quer resolver com a sua ideia. O segundo é você olhar um pouquinho para o mercado. Então olhar, cara, como é que o cliente ele hoje resolve isso? Já tem uma solução que faz isso. Ele tem um jeito dele de resolver esse problema. Por exemplo, sei lá, vamos supor que a gente queira criar um Google Agenda da vida, criar um calendário aqui de organização para, sei lá, Uber, motorista de Uber. O motorista de Uber hoje tem uma alternativa existente hoje que é o papel e caneta. Né? Ou ele tem um calendário aqui no telefone dele, por exemplo. Então você começar a pensar em como os clientes resolvem os problemas atualmente. Né? Podem ser ways of doing ali naturais do dia a dia. E o terceiro ponto, a terceira dica que a gente deixa é em relação ao segmento de cliente. Né? Então, cara, identifica os segmentos de clientes e os seus papéis desempenhados. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente olha para uma solução, por exemplo, B2B, né, que no caso o meu produto, ele foca no mercado B2B, né? Cara, o processo de venda de um produto B2B é completamente diferente de um produto B2C, né? Business to business e business to consumer. O poder de decisão ali de uma empresa, geralmente ele está num, cara, C-level, né? Depende do porte, né? Mas o poder de compra, o poder de decisão daquela compra, geralmente está no C-level, quando a gente fala de empresas de 200 a 1.000 colaboradores, por exemplo. Mas eu posso ter um produto que ele tem como end user, né, usuário final, cara, um gestor, um líder de time ou um colaborador da empresa, que não necessariamente vai ser o cara que vai comprar aquele produto. Né? Então a gente pode ter diferentes perfis de desempenhados, diferentes papéis desempenhados por diferentes segmentos de clientes. Então é importante você entender para quem você está resolvendo aquilo, mas se eventualmente existam também diferentes tipos de agentes ali dentro daquele segmento que você está atacando. E por fim, para o lá. Então você de fato definir ali quem é seu early adopter ou seu beachhead market, né? mesmo conceito com nome diferente. Definir quem você vai atacar primeiro, né? Acho que seria de maneira mais prática ali. E a gente vai trazer também uma metodologiazinha que a gente costuma usar aqui dentro dos nossos projetos, para você priorizar ali o seu segmento alvo, né? O seu beachhead market, seu early adopter, seu primeiro cliente de fato. Mas antes disso, falando sobre segmento de cliente, pessoal, se tiver qualquer dúvida, fique à vontade para me interromper, tá? Por favor, tô falando aqui, vou falando rápido, mas fique à vontade aí para gritar que eu paro aqui. Aí falando sobre segmento de cliente, como eu falei, né? Acho que é super importante vocês conseguirem ter clareza sobre para quem vocês estão resolvendo, né, aquele problema ou criando aquela solução, aquele produto. Mas também é importante vocês entenderem se existem outros grupos, outros agentes, né, diferentes personas que possam impactar a venda da sua ideia, a venda do seu produto. Então a gente tem essencialmente esses 3 papéis significativos, né? Olhando ali até o 24 Steps, que é a referência. A gente tem o papel de end user, que é o usuário final, aquele que de fato vai usar ou consumir o produto, né, a ideia. Geralmente ele também pode ser o economic buyer, que é de fato o tomador de decisão. É aquele cara que vai decidir se, cara, vou comprar o produto, ou ideia, né, no caso, ou não. É o cara que tem de fato a tomada de decisão. Geralmente ele pode ser também o end user, tá? É o que geralmente acontece. E tem o champion, que é o cara, a persona, né, o cliente ali, que o agente, né, do ecossistema do seu segmento, que advoga a favor da compra do seu produto. Ele pode também ser o end user, tá? Então é importante você ter em mente esses diferentes perfis, né, que podem existir, papéis que podem existir,
olhando para o segmento que você está atacando. Principalmente a gente fala do B2C, tipo B2B. Acho que é clássico ali o processo de compra, né? Geralmente passar para uma área de procurement, uma área de compliance, algo do tipo, né? E não é um processo tão simples quanto uma solução B2C, né? Que você está fazendo um produto que geralmente o próprio end user é o tomador de decisão, né? Mas, por exemplo, sei lá, se eu tenho um produto para criança, cara, meu usuário final vai ser a criança, né? Meu segmento de cliente. Muito provavelmente, o tomador de decisão em relação a comprar ou não um produto, ou até com poder direto, são pais daquela criança. Então é importante vocês terem, né, essa visão em relação aos diferentes papéis de segmentos de clientes. E falando sobre segmentos de cliente, a gente comentou sobre essa ferramenta, né, do mapa de empatia, que é uma puta ferramenta para vocês usarem ali, para de maneira, cara, rápida vocês conseguirem sintetizar os seus segmentos de clientes, né, vocês conseguirem de fato definir quem são esses diferentes perfis, né? Vou dar um exemplo atual, né, que eu estou vivendo isso. Cara, o nosso produto que a gente está criando, ele tem como foco gestor de RH e líderes de time, né? São duas personas ali diferentes. Só que a gente pode ter ainda mais personas, né, diferentes quando a gente olha o porte da empresa. Por quê? Um gestor de RH que atua numa empresa de 200 a 1.000 colaboradores é muito diferente, tem necessidades, tem dores, desejos, muito diferentes do que um gestor de RH que atua em uma empresa de, sei lá, mais de 5.000 colaboradores. Né? Então, à medida que você vai usando essa ferramenta aqui de mapa de empatia, foi inclusive que a gente usou e que a gente usa, não só nesse novo negócio que a gente está tendo, mas em projetos aqui internos, você vai conseguir definir de maneira mais clara quem são esses segmentos. Porque o que se define esse segmento é a sinergia ali em relação à dor, em relação a desejo, em relação a quem é aquela persona. Então, essa ferramentinha, que acho que não vale a gente passar pelas 7 perguntas, mas seriam basicamente responder essas 7 grandes perguntas aqui, nesse frame. Tá? Então, uma outra super ferramenta que a gente recomenda para ajudar vocês a terem mais clareza sobre quem de fato são seus clientes, né? Quais segmentos você está atacando. E lembrando, assim, acho que à medida que você vai usando essas ferramentas, tudo que vocês estão levantando, né, no caso são hipóteses. Então, cara, eu levantei ali o problema, né, que eu quero, levantei as dores, desejos aqui desse segmento de clientes, tudo é hipótese. É hipótese, percepção que você tem, né, insight que você obteve de uma leitura que você fez, ou até mesmo por talvez já viver um pouco ali o dia a dia aquele segmento de cliente. Mas são hipóteses que vocês têm que, cara, validar, entender se de fato são hipóteses realmente fortes, né, hipóteses válidas. E aí falando sobre o quarto passo ali, né, que seria a definição do beachhead, né, a definição ali dos early adopters, do primeiro cliente, a gente traz uma metodologiazinha que o Geoff Moore traz no livro dele, Crossing the Chasm. Tá? Não sei se já leram esse livro, também recomendo. Mas basicamente são 8 perguntinhas que você precisa responder. Então, cara, para cada um daqueles segmentos que você levantou, você faz a pergunta de qual deles tem a maior dor, para qual deles meu produto está pronto, ou eu não precisaria de muito tempo, né, para colocar na mão dele, para qual deles eu tenho mais parceiros aliados. Então, para cada uma dessas perguntas, você vai pontuando. Né? Você pode pontuar de 1 a 5, de 1 a 8, enfim, pode definir a sua escala. Você vai pontuar para cada um desses segmentos. A partir disso, você vai ter o seu recorte ali, o seu ICP, né, o seu Early Adopter, tem várias novaturas diferentes, tá? Em metodologias diferentes, mas você vai definir o seu primeiro cliente a partir dessa metodologia, respondendo essas 8 perguntas e pontuando, classificando cada um desses segmentos a partir das 8 perguntas. Beleza? Então, acho que é uma outra metodologia interessante para vocês utilizarem também no momento que vocês estão definindo o seu primeiro cliente, né, o seu Early Adopter, no caso. E aí, continuando o pensamento de então, a gente está na terceira etapa ali. Depois que você passou pelo problema e segmento de cliente, né, você pensar na sua proposta de valor. Então, você pensar assim, cara, o que você gera de valor, né? O que você entrega? Qual o benefício que você entrega, de fato, para o seu cliente? O que torna essa sua ideia diferente? Por que ela chama atenção? Né? É o que o Lean Canvas chama ali de Unique Value Proposition, proposta de valor única. Então, seu problema, né, e no seu beachhead market, ou no seu early adopter, no seu primeiro cliente, focando no problema desse cara, o que você gera de valor? Né? Qual o benefício que você entrega para ele? Então, traduz os benefícios, né, que você entrega para resolver esse principal problema em uma frase clara, concisa, uma frase pequena, que traduz esse diferencial, traduz de fato o benefício, não simples, tá? É algo que, cara, vocês vão iterar de maneira constante, mas uma frase simples, clara, concisa, que traduz esse diferencial, os benefícios, esse é o problema do seu beachhead. E por fim, algo que ele traz muito interessante também no método,
é esse high level concept, né? Então você geralmente pensar numa frase pequena que tenha muita analogia ali com modelos de negócio mais consolidados, né? Por exemplo, Uber, YouTube, Netflix. Eu sou o Uber dos síndicos profissionais. Eu sou a XP do mercado de healthcare. Pensar em modelos de negócio já mais consolidados e traduzir, não sei, uma frase de até 7 palavras a sua ideia. Tá? Então acho que isso daqui, esse passo a passo, né, no caso, as dicas, eu acho que traduzem bem e dão uma boa base para vocês conseguirem preencher esses 3 principais steps, né, ali do Running Lean. Cara, o problema que eu estou querendo resolver. Segundo ponto, para quem que eu tô fazendo? Né? Para quem eu estou atendendo? E o como? Né? O que eu vou gerar de valor? Como que eu vou gerar o valor? Né? Que é, no caso, a Unique Value Proposition. É a base central ali do seu Lean Canvas. Geralmente, pelo menos lá agora, né, falando do novo negócio, né, que eu tô tocando, os primeiros Lean Canvas que eu cara, idealizei ali com o meu time, a gente só preencheu o problema, segmento de cliente e Unique Value Proposition. Deixamos os outros blocos, né, para trás por enquanto, para depois que a gente conversasse com o cara ali do mercado, os gestores de RH, líderes de time, a gente voltasse e preenchesse novamente. Então acho que o foco inicial é muito em problema, segmento de cliente e o VP, né, a proposta de valor único. Esses 3 grandes blocos ali do Lean Canvas. E aí falando sobre os outros blocos, né, em si, o próprio Ash Maurya traz uma ordem de preenchimento que, assim, eu acho que faz super sentido no preenchimento ali linear, vamos dizer assim. Então, cara, começando por problemas, passando pela proposta de valor única, para chegar na solução. Então, cara, como você vai entregar resolver, né, no fundo, aquele problema, ou gerar aquela proposta de valor única? Quais são os top 3 features ou top 3 módulos do produto que você precisa entregar para resolver esse problema, gerando esses benefícios que você quer gerar com a sua proposta de valor única, né, que foi pensada. Segundo ponto, você pensar nos seus canais. E, de novo, aquela reflexão. Cara, não pensa no futuro, pensa agora. O que você vai precisar para atingir esse segmento de cliente? Para chegar nesse cara que você identificou? Como é que você vai falar com ele? Vai ser via e-mail? Beleza, como é que você vai atingir o e-mail do cara? Então, pensar no seu caminho inicial de atingir esse segmento de cliente. De conseguir chegar nele e conversar, trocar ideia com o cara. Então, foca agora, não foca lá na frente. Depois você vai evoluindo esse treino aqui, pensando em canais, uma estratégia de fato mais clara. Depois você partir para o bottom line, né? O 6º ponto aqui do preenchimento do running é você seguir aquilo que a gente carinhosamente chama de bottom line. Então, cara, fonte de receita e estrutura de custo. Então, você olhar ali para qual o modelo de negócio, qual é o modelo de cobrança, né, no caso, e quais são os custos atrelados à minha ideia. De novo, focando no presente. E são hipóteses você vai levar para a rua. Quem mais tem que te dar essa resposta em relação a se aquele modelo de cobrança funciona ou não funciona, é o cliente, é com quem você vai conversar. E uma boa base para vocês terem em mente, tá? No momento que vocês estão idealizando aqui esse 6º ponto e o 7º ponto, é vocês olharem para o mercado. Então, retome o bloco aqui que vocês pensaram de alternativas existentes. Né? Vamos supor que vocês tenham, 3 empresas que façam algo similar, né? Resolvem de maneira próxima esse problema que vocês estão atacando. Como é que eles cobram hoje? Qual é a mudança deles? Quais são geralmente os custos, né, atrelados ali ao produto, na operação? Então, ter a base em relação ao concorrente, em relação a como geralmente os clientes estão acostumados, né, a serem cobrados, é uma base para vocês conseguirem definir o seu modelo de receita. Tá? E aí, por fim, os 2 últimos passos aqui do Running é justamente o passo de definição dessas métricas-chave. De novo, você definir de maneira clara ali, foco no momento inicial, né? Cara, qual é a métrica, né? O que eu preciso fazer que vai me garantir que eu estou no caminho certo, no caso. E por fim, acho que é o bloco mais difícil aqui do Running Lean, é o bloco de vantagem competitiva. É você, de fato, ter clareza ali sobre o que torna o seu produto, a sua ideia, o seu negócio hard to copy, difícil de ser copiado. E aí, cara, desde aquelas vantagens competitivas clássicas, né, de switch cost, patente, uma série de vantagens competitivas clássicas, mas é algo que, cara, você vai iterando. Né? Você pode não ter ideia ainda no começo, mas você vai tendo mais clareza sobre qual de fato é a sua vantagem competitiva. Então, de novo, última e principal dica, né, que eu dou assim, em relação ao Lean Canvas, cara, pode deixar bloco vazio. Foque nesses 3 iniciais, né? Problema, segmento de cliente, propósito de valor único. Valida com o cliente, depois você parte para os outros.
Acho que é uma receita de bolo ali, parece bem simples, cara, mas realmente é algo para vocês terem em mente. E aí, falando essencialmente ali do bottom line, tá? Acho que vai ser legal a gente passar por algumas dicas aqui, bem rápidas, tá? Em relação ao preenchimento de fonte de receita, estrutura de custo, que a gente preparou, cara. Acho que o primeiro ponto que eu acho que deveriam se atentar no momento que estão discutindo ali modelo de receita, estrutura de custo, é que definir precificação é complexo. É uma arte que não é trivial, não é simples, não é simplesmente, não, vou definir aqui o modelo de subscription, porque todo site cobra subscription. Não é algo real. Ele faz parte do produto. O preço vai definir quem são os seus clientes. A forma como você cobra aquele preço também define seus clientes. Isso faz parte da arte de precificação. E é algo que é complexo, é trivial. A gente poderia, cara, gastar horas e horas e horas falando sobre precificação, sobre metodologias que você pode utilizar para conseguir definir o preço médio mais interessante em relação ao cliente, sobre N formas que você poderia cobrar, né, o seu cliente. Porque, no fundo, essa é a primeira forma de validação. É você ser pago, prova que você está no caminho certo, né, de certa forma, em relação à sua ideia. E acho algo interessante que eu já comentei aqui para vocês, é vocês olharem para o mercado. Então, cara, no primeiro momento, olha o que geralmente empresas que atuam nesse segmento, o que atendem esses tipos de cliente, como é que eles cobram geralmente? Qual que é o modelo de cobrança? Qual que é o price range de cada um desses concorrentes, né, no caso? Então, avalie essas alternativas existentes e o modelo de precificação. Porque aí você já tem uma boa base em relação a como e quanto, né, talvez vocês vão cobrar ali do seu cliente. E, de novo, isso tudo são hipóteses que vocês vão ter que validar, né? Tudo que vocês estão colocando aí no Lean Canvas são hipóteses que vocês têm em relação ao negócio, né? A ideia que vocês estão tirando do papel. E aí, falando sobre custo, acho que é o mesmo racional ali de receita. Cara, não adianta nada você pensar em custo daqui a 5 anos, né? Ficar perdendo tempo com essa projeção de, para custo eu vou ter aqui 100 pessoas de vendas, vou ter 50 desenvolvedores, vou ter uma infraestrutura já escalável, vai ser tantos dólares aqui na AWS. Cara, não perca tempo nisso. Perca tempo com aquilo que você vai gastar agora, no Lean. Perca tempo com o custo que você vai ter para tirar essa ideia do papel, né, no momento zero até a implementação dessa ideia. E, de novo, pode usar alternativas existentes também para ter base, né, em relação ao custo. Então, acho que isso reúne bem um pouco da mensagem que talvez seja relevante da gente passar para esse bottom line, né, ali do Lean Canvas e também do Business Model Canvas, né? Cara, o que você quer é ter o auxílio de uma ferramenta para você conseguir validar hipóteses, testar rápido. Então, ao invés de você perder tempo pensando muito lá na frente, foca no agora, naquilo que você quer validar agora, né, no presente em relação à sua ideia, tá? E aí, acho que uma frase também, depois eu vou passar todo esse materialzinho para vocês, tá, pessoal? Então, não precisem tirar print, etc. Eu vou passar, está sendo gravado também, vocês vão poder consultar. Mas a gente trouxe aqui os tipos diferentes de modelo de negócio. Tá? Aí existem, cara, a gente trouxe 16, né, mas existem muitos outros tipos falando sobre cada um, né, desses modelos de negócio. Mas, por exemplo, pegando o primeiro aqui, né, a gente tem um one-time upfront charge, mais um custo de manutenção. O modelo clássico das montadoras, né, cara, Ford, Toyota, etc. O que acontece? O cliente paga uma taxa única e tem acesso ali ao upgrade, a manutenção, né, daquele veículo por uma taxa de cobrança, uma taxa recorrente. Mas a gente tem outros modelos que acho que conversam mais talvez com esse mundo ali de SaaS, esse mundo de software, que eu imagino que grande parte das ideias que vão surgir aqui vão seguir esse caminho, né, de talvez ter um modelo mais de SaaS, um modelo mais de software, que seria o subscription, e outro que está surgindo muito forte agora, que é o user-based. Então esses dois aqui, o subscription, que é o clássico padrão que vocês estão acostumados, e o user-based. O subscription nada mais é do que, cara, o modelo da Netflix, modelo de, cara, qualquer outra empresa que cobra ali uma mensalidade, sei lá, esse streaming aí, essas plataformas de streaming, né, no caso, eles cobram via subscription. Responde aí, por exemplo, cobra via subscription, um pagamento recorrente numa frequência determinada. E aí tem várias diferentes estratégias que vocês podem utilizar. Eu vou ter aqui uma cobrança anual, que vai ser mais barata, e vou ter uma cobrança semestral, que vai ser um pouquinho mais cara. E vou ter uma frequência aqui mensal, que vai ser mais cara também. Então tem diferentes maneiras, estratégias, que acho que não vem muito ao caso aqui de monetização, que envolvem esse tipo de modelo de negócio, cobrar via subscription. E nada mais é do que um pagamento corrente ali, numa frequência determinada. E o user-based, que é uma estratégia ali de modelo de negócio, uma estratégia de precificação que tem surgido muito forte em SaaS, é o cliente, no fundo, pagar conforme o seu uso, seja do produto ou do serviço. Então, por exemplo, a AWS.
Na AWS você tem, cara, inúmeros serviços de infraestrutura que você consegue consumir. E uma série desses serviços, eles são cobrados a partir de uso. Então, putz, eu tenho um serviço aqui, que é um serviço de disparo de e-mail. Nesse serviço de disparo de e-mail, até tanto eu cobro tal valor. A partir disso, cada e-mail que é enviado, eu cobro um determinado valor. A partir do uso, o cliente consome com aquele produto, com aquele serviço, ele é cobrado por. Então é algo que tem surgido bem forte aí nesse mundo de SaaS, de software, que é esse método aí de user base. O cliente paga conforme o uso do produto, conforme o uso do serviço. Quanto mais ele consome, mais ele paga. Tá? Então, enfim, a mensagem aqui é para vocês consultarem depois esse slide aqui, tem mais como a base e ideias para vocês na discussão ali de fontes de receita. Tá? Mas aí, seguindo ali o nosso frame, né, de iteração, a gente estava comentando, pessoal, alguém comentou alguma coisa? Tô gravando pelo computador. Show. Beleza, Alan. Aí seguindo então o passo a passo, né? A gente falou muito ali da ferramentinha do Lean Canvas, de estruturação da sua ideia. A gente vem no passo de avaliar. Agora que a gente já tem mais clareza sobre o que é aquela ideia, a gente precisa ter clareza sobre quais são os riscos, né, associados àquela ideia. E aí no próprio Running Lean, ele traz esses 3 tipos de riscos. Tá? E se a gente olha em outras metodologias, por exemplo, Inspire, do Marty Cagan, que é um puta livro também que eu recomendo, tá dando a sistemática de produto digital, ele tá já outros tipos de riscos, mas vamos bater esses 3 riscos aqui, do Running. É o risco de produto, o risco de mercado e o risco de cliente. O risco de produto é o risco de você acertar na solução. Então, cara, eu de fato tô pensando, né, tô atacando um problema, um problema que merece ser resolvido. A solução que eu tô pensando, de fato, atende esse problema da maneira que eu espero? Em relação à proposta de valor, cara, o valor, o benefício que eu quero gerar, de fato atende esse problema que o cliente sente? O cliente de fato sente esse problema? Então o risco de produto, ele está muito associado em você acertar na solução. E acertar na solução passa em você atacar o problema certo, gerar os benefícios certos, em ter a solução certa, né, para aquele problema que você quer resolver. O segundo risco é o risco de mercado. É o risco de você, de fato, construir um negócio viável. Acho que esse acaba sendo mais simples, né? Cara, de fato eu consigo gerar mais receita do que custa. E está super associado ao risco de mercado. Eu não tenho muita alternativa existente, um oceano vermelho, né, não um oceano azul de oportunidades, que torna ainda mais difícil. E isso acaba sendo um risco de mercado. E por fim, o risco de cliente. De fato, aquele segmento que eu estou atacando, né, aquele beachhead que eu pensei, aqueles canais iniciais que eu defini, de fato, são a maneira mais fácil, né, de eu, de fato, construir um caminho a esse cliente. Então, isso está super associado a você conseguir definir quem são os seus segmentos de cliente, quem são os seus beachheads, e você, de fato, fazer um produto que esses segmentos não queiram, né, não sintam esse problema. Então, acho que nesse momento agora de avaliação, a ideia é, cara, olhar ali para o Running, olhar o que vocês levantaram ali, né, de pontos em cada um dos blocos que vocês conseguem preencher e avaliar esses riscos. Avaliar o que de fato é crítico, o que pode acabar com o negócio, qual que é o risco em relação ao produto, qual que é o risco, quais são, né, os riscos em relação ao mercado, quais são os riscos em relação ao cliente. E levantar. E falando sobre a metodologia em si, o próprio Ashman até recomenda, né, tem como base essa reguinha aqui de preenchimento, né? Então, cara, para o risco de produto, é legal você olhar para problema, solução, métrica-chave e o bloco ali de proposta de valor. Para o risco de mercado, é interessante você olhar para o bloco ali de alternativas existentes, para o online, né, de estrutura de custo, fonte de receita, e para vantagem competitiva. E para o risco de cliente, olhar para canal, para segmento de cliente, beachhead. Tá? Então, olhando o Running Lean, a ideia é que vocês tenham mais clareza em relação a quais são os riscos associados à sua ideia. Só que aí entra um ponto, né, que, cara, você começa a avaliar os riscos do Lean Canvas, acaba que fica um trabalho muito exaustivo, né, muito maçante, você, cara, entrar bloco a bloco, avaliar de fato quais são os riscos associados. Então, uma dica, tá, e todos os outros passos também, é você conseguir priorizar. Então, você classificar e priorizar de fato o que você quer olhar primeiro. Cara, em relação ao problema, vamos ter a maior dor, né, naquilo que eu acredito que seja a maior dor. A dor mais latente para o meu ICP, né, meu beachhead, meu primeiro cliente que eu defini. Qual que é a maior dor aqui? Prioriza ela, avalia os riscos associados a ela. Em relação ao canal, prioriza aquilo que você acredita que tem maior facilidade de alcance. Não perca muito tempo. Tá? Em relação a segmento, cara, vai totalmente mercado. Avaliar risco associado a cliente, vai totalmente mercado primeiro. Começa pelos clientes, segmentos de clientes mais relevantes. Quais são os riscos associados a esses clientes, né, segmento?
Então, a grande vantagem aqui desse slide é que, por um momento, você está avaliando ali o seu Canvas, cara, prioriza para não perder tanto tempo com essa avaliação. A ideia é você ter mais clareza sobre quais são os riscos associados à sua ideia. Riscos de clientes, riscos de produto, riscos de mercado. Então, o que pode sabotar a sua ideia, né? Levar a sua ideia para o ralo. Então, a ideia é você ter mais clareza em relação a isso. Tá? E aí a gente chega no momento, quase como se fosse o step 2 ali, né? Aquele momento de teste, na hora de testar, né? Então, cara, eu estruturei já a minha ideia, eu avaliei os riscos associados à minha ideia, agora eu preciso começar a testar. E aí o que eu faço, né? Por onde eu começo? E aí, retomando aquele frame lá de iteração, o passo 1 é você levantar as hipóteses para começar a testar. Então, quando você começou a avaliar os riscos associados à sua ideia, você começou a levantar as hipóteses já minimamente que você sente, né, em relação ao que podem ser eventualmente riscos de produto, de cliente, de mercado. No momento que você está levantando ali o linkão, você já está levantando uma série de hipóteses. Tudo que você está usando ali nas ferramentas são hipóteses. Hipóteses você tem que validar. Então, a ideia desse passo aqui é justamente você estruturar as suas hipóteses. Tá? E não só estruturar essas hipóteses, como também priorizar suas hipóteses. Até porque se você fosse testar todas as hipóteses que você levantou, cara, você vai gastar muito tempo. Por exemplo, eu vou fazer vocês já vão ver um pouco mais à frente, né? Mas um dos métodos que eu tenho em relação a experimento que eu posso fazer é a clássica entrevista qualitativa com o usuário. Né? Eu ir para a rua e conversar com o usuário. Se eu pego todas as hipóteses que eu levantei, né, inicialmente, e sento para conversar com um cliente, com um roteiro, né, um roteiro de entrevista preparado, cara, sem brincadeira, acho que essa conversa é lá por umas 4, 5 horas só de conversa com o usuário, né? Então, por isso que vocês vão ver que é essencial vocês conseguirem priorizar essas hipóteses, tá? Mas aí falando do passo 1. Então, o passo 1, em relação a levantamento de hipóteses, é vocês retomarem as ferramentas que vocês utilizaram. Cara, Lean Canvas, Value Proposition Canvas, Mapa de Empatia, Business Model Canvas, o protótipo produto, etc. Qualquer ferramenta que você tenha usado. E levantar essas hipóteses. Traduzir a sua ferramenta em hipóteses. Né? No caso aqui, a gente está usando o Lean Canvas. Então, traduzindo o Lean Canvas em hipóteses. E aí, entra o que da questão? Beleza, mas como eu defino? Né? O que são boas hipóteses? Como é que eu defino boas hipóteses? E aí a gente traz aqui algumas regrinhas de bolo, tá? Que acho que são interessantes vocês terem em mente no momento que vocês estão definindo as suas hipóteses. Cara, primeiro ponto, uma boa hipótese, ela deve ser testável. Ela deve poder ser validada ou refutada a partir de evidências. Então, trazendo um exemplo negativo e um exemplo positivo. Cara, exemplo negativo, uma hipótese positiva, uma hipótese testável no caso, seria: nós acreditamos que pais millennials preferem brinquedos de construção alinhados ao nível educacional dos seus filhos. Vocês percebem a diferença que é sutil, mas poderosa? Né? Na hipótese 1, ali, na hipótese negativa, né, no caso, cara, pais millennials preferem brinquedos de construção, beleza. Mas brinquedos de construção, pra quê? Pra quem? Pra ele? Pro pai? Que tipo de brinquedo de construção? Que tem um brinquedo? Né? Então, no segundo caso, já passa a ser uma hipótese mais testável. Né? Você consegue validar o resultado. Você já tem um índice ali mais descritivo, né, em relação ao que seria esse preferir. Né? Preferem brinquedos de construção alinhados ao nível educacional dos seus filhos. Então, eu consigo dizer que é um produto voltado para os filhos, voltado para a educação deles, né? Muito provavelmente algo relacionado à habilidade motora, né? Inteligência e tal, de brinquedos de construção, né? Voltados para os seus filhos. Então, primeiro ponto em relação a uma boa hipótese é que ela deve ser testável. Segundo ponto, você precisa saber o que o sucesso significa. Descreva o que, como e quando para as suas suposições, para as suas hipóteses. E aí, em relação a esse ponto, né, de se uma boa hipótese deve ser precisa, por exemplo, negativo seria: nós acreditamos que pais millennials gastarão muito em brinquedos de construção. De novo, em relação a brinquedos de construção, a gente não descreve o que seriam esses brinquedos de construção. E nem quanto seria muito. Né? Gastarão muito quanto. O que ele vai gastar? Vai gastar tempo? Vai gastar dinheiro? Então, uma boa hipótese seria: nós acreditamos que pais millennials com crianças de 5 a 9 anos pagarão R$15 por mês por brinquedos de construção alinhados ao nível educacional dos filhos. Então, vocês percebem de novo a diferença, né, do que seria uma hipótese precisa e uma hipótese não precisa. Eu estou conseguindo definir ali o que eu estou entregando, né, o que eu acredito, né, no caso, como eu acredito e quando, ou melhor, quanto, né, eu acredito que os pais millennials pagarão. Então, essa é outra característica ali de uma boa hipótese, ela ser precisa. O outro ponto, ela ser discreta. Então, ela descrever apenas uma distinta, testável e precisa suposição que você quer investigar. Em relação a uma hipótese que não seria discreta, seria essa: nós acreditamos que conseguimos comprar e enviar caixas de brinquedos de construção de maneira lucrativa. Então, 2 pontos aí. Eu estou juntando em uma mesma hipótese
dois processos diferentes, né? Dois fluxos diferentes, fluxo de compra e fluxo de envio, né? E eu não estou definindo a maneira lucrativa. O que seria lucrativo? Então, uma hipótese discreta, né, no fundo, seria justamente dividir essa hipótese em duas hipóteses. Uma que você está testando o fluxo de envio e outra o fluxo de compra, definindo de fato o preço, né, que você quer comprar. Tá? E aí, por fim, a última dica que a gente deixa em relação a hipóteses é você te contar com nós acreditamos que. Então, qualquer boa hipótese, né, qualquer hipótese, ela começa com aquilo que você acredita. Então, você começar com, cara, nós acreditamos que por aí vai, é uma boa maneira, é uma boa base para vocês descreverem boas hipóteses. Beleza. Um outro ponto interessante para vocês terem em mente é que existem diferentes tipos de hipóteses. Você pode ter hipóteses desejáveis, hipóteses factíveis e hipóteses de viabilidade, né, hipóteses viáveis. Hipótese desejável, ela não responde essa pergunta, né? Os clientes querem isso. Então, o risco ali está muito associado ao mercado, ele ser pequeno, poucos clientes desejarem de fato aquela proposta de valor, poucos clientes de fato sentirem aquele problema como um problema latente, um problema resolvido. Então, essa hipótese desejável está muito associada a, cara, tem mercado para isso. O problema de fato é um problema latente, merece ser resolvido. Muito associado a problema, proposta de valor, a segmento de cliente, a solução em si. Já as hipóteses factíveis está muito associado a time, né, no caso, conseguir gerenciar, escalar e atender as necessidades dos clientes. Nós podemos fazer isso. Realmente é factível a gente tirar essa ideia do papel. E por fim, as hipóteses de viabilidade, muito associada ali ao bottom line. Então, o risco é que a gente deve mesmo fazer isso em relação a receita, custo. Consigo gerar mais receita do que custo. Então, tendo isso em mente, né, em relação a esses diferentes tipos de hipóteses aqui, é uma boa base já para vocês priorizarem quais hipóteses vocês vão testar primeiro. Porque, essencialmente, é mais interessante que vocês comecem testando hipóteses desejáveis. Né? Hipóteses de que, cara, o cliente de fato ele sente essa dor, ele sente esse problema. De fato, o segmento que eu priorizei é realmente esse daqui é o mais prioritário. A proposta de valor está clara, o cliente está entendendo, consegue resolver aquele problema. Então, começar por hipóteses desejáveis é o passo número 1 ali em termos de priorização. Mas você tem outras maneiras também de você priorizar, tá, suas hipóteses, não só pela hipóteses desejáveis, desejáveis. Outra maneira de você também fazer isso, ou evoluir, né, essa priorização ali de quais hipóteses você vai testar primeiro, você vai botar em um gráfico essas hipóteses a partir de dois eixos. Eixo Y, o nível de importância, e eixo X, o nível de evidência. Tá? Onde aqui no quadrante direito superior, a gente teria as hipóteses que são muito relevantes, muito provavelmente as hipóteses desejáveis, né, no primeiro momento, que tem baixa evidência. Então, seriam as hipóteses que você vai começar a testar. Né, que você vai, de fato, focar ali os seus experimentos iniciais nessas hipóteses iniciais. Tá? Então, acho que a grande mensagem aqui é, cara, não tente abraçar um, né, como um todo. Priorize suas hipóteses. Além de conhecer sobre essas hipóteses, priorize. Foca nas desejáveis. Se quiser, priorize em relação a nível de importância, a nível de evidência. Você vai ter ali uma visão em relação a que é de fato prioritário para você testar no primeiro momento. E começa por ali. Começa a testar essas hipóteses. Tá? E a partir do momento que você faz isso, entende quais são essas hipóteses, é o momento de você pensar nos seus experimentos. E aí que entra, né? Cara, eu tô testando as hipóteses, eu preciso realmente ter ali bons experimentos, né, para conseguir testar essas hipóteses. E aí a gente está aqui como se fosse uma regrinha de bolo, tá? Uma receitinha de bolo, em relação a como preparar bons experimentos. Acho que o primeiro ponto é em relação ao que seria, né, um bom experimento. Um bom experimento, ele deve definir três pontos principais, né? Ele deve responder, no caso, 3 perguntas principais. Com quem que eu vou fazer esse experimento? Onde que eu vou fazer esse experimento? E o que vai ser testado? Então, respondendo essas 3 perguntas, você tem clareza em relação aos diferentes. Putz, eu posso fazer uma pesquisa quantitativa aqui, rodar um form. Eu posso ir mais para o lado qualitativo, de entrevistar o usuário. Eu posso ir, cara, fazer aqui uma análise de tendência de busca, por exemplo, no Google. Cara, eu posso ver pesquisa de preço aqui de ads no Google, né, por palavra-chave. Então, tem vários tipos de experimentos diferentes que vocês podem rodar. Mas o velho, tradicional, clássico experimento é a entrevista com o usuário, a entrevista com o seu segmento de cliente. É algo que realmente tem um poder muito forte, porque você está coletando a percepção do usuário ali na hora, é o lado mais qualitativo, então você vê a expressão, você vê a maneira como o cara se comporta, como o cara age, como o cara fala, do que provavelmente rodar um form quantitativo, por exemplo, né? E tem outros experimentos também, protótipo de tela. Então você compartilhar um protótipo de tela do produto, né? Para o usuário, para o segmento de cliente usar esse protótipo dela. E aí você coleta os comportamentos do usuário. Então tem
N formas aqui de você pensar sobre como esse experimento ele vai estar. E aí a gente traz esse modelinho aqui de cartão de teste para vocês poderem utilizar, que basicamente ele descreve esses quatro passos, né? Para vocês conseguirem estruturar um bom experimento. Primeiro, é vocês terem clareza de qual hipótese vocês querem validar. Então, cara, qual hipótese que a gente quer testar com esse experimento? Ou quais hipóteses a gente quer testar com esses experimentos? Eu posso querer testar mais de uma hipótese com um mesmo experimento. Eu posso, em uma entrevista com o usuário, tentar validar, cara, 6 hipóteses que eu acredito, 10 hipóteses que eu acredito. Então, eu consigo, com o mesmo experimento, validar mais de uma hipótese. Tá? Então, passo 1, eu sei definir quais ou qual hipótese vai ser validada com aquele experimento. Passo 2, você descrever que experimento você vai fazer. Né? Então, ter clareza do que vai ser realizado. Então, o que você vai fazer, de fato, naquele experimento? Vou fazer uma entrevista aqui com 20 usuários. Vou fazer aqui uma pesquisa de forma quantitativa para, sei lá, gestores de RH que atinjam, sei lá, 100 coletas de resposta. Então, você descrever o experimento que você vai realizar. O passo 3 é você definir como você vai medir. Né? Como você vai medir, qual é a métrica que você vai acompanhar para esse experimento. Número de respostas, vou acompanhar para forma quantitativa, por aí vai. Então, você realmente definir a métrica, como você vai medir aquele experimento. No passo 4 é você definir o critério de sucesso. Cara, não só o que vai testar e como eu vou acompanhar, mas o que vai me dizer se de fato aquele experimento, aquela hipótese, ela pode ser validada ou não. Se a gente está certo ou não. Seria o critério de sucesso do experimento. Tá? Eu até trago aqui alguns exemplos para vocês, que depois vocês podem consultar, mas está passando primeiro aqui. Né? Então, eu tenho um teste de análise de tendência de busca, onde a gente vai testar se nós acreditamos que pais millennials preferem de construção alinhados ao nível educacional dos seus filhos, aquela primeira hipótese. Para verificar o que a gente vai fazer, a gente vai avaliar os estudos de tendência de busca online para pais millennials em soluções de brinquedos de construção. Como é que a gente vai medir? A gente vai medir a partir do volume de busca nacional. Como é que a gente vai estar certo? A gente vai estar certo se o volume de busca ultrapassar 10 mil buscas por mês no Brasil. Então, esse cartãozinho de teste, né, é uma boa receitinha de bolo, que acho que resume bem o que é importante ter em mente no momento que você está pensando nos experimentos, antes de você, de fato, coletar os aprendizados, tirar os insights desses experimentos. Tá? Porque justamente no passo seguinte, é você coletar esses insights. Então, cara, peguei as hipóteses, estruturei essas hipóteses, priorizei essas hipóteses, classifiquei elas, etc. Defini quais eu vou testar nos experimentos. Pensei nos experimentos, defini o que eu vou fazer em cada um dos experimentos, o que é a métrica, né, que eu vou acompanhar, e o que é o critério de aceite, o que é o critério de sucesso para cada um desses experimentos. Agora, eu chego no passo de coletar, analisar essas evidências que eu obtive rodando esses experimentos e definir os principais insights, os principais aprendizados que eu obtenho com cada um desses experimentos. E aí, nesse momento, a gente surge, né, um conceito interessante, que é o conceito de evidência. Aí você consiga classificar e traduzir cada uma dessas evidências em insights que te ajudam a tomar a melhor decisão em relação àquela hipótese. Evidência nada mais é aquilo que você vai usar para suportar, refutar uma hipótese para a sua ideia. E é uma informação que vai ser gerada a partir dos experimentos que você roda, né, das pesquisas quantitativas, das pesquisas qualitativas, das entrevistas com o usuário que você rodar, dos N experimentos que vocês fizerem, vai ser essa informação que está gerada, é uma evidência. E essa evidência, ela pode ser fraca ou forte. E aí acho que é uma observação muito grande para vocês terem em mente. A diferença entre uma fraca evidência e uma forte evidência, quando você está conversando com o usuário. Uma coisa é um cara, um usuário, um cliente, etc., que fala opinião, né? Fala, cara, eu faria, eu penso, eu acho que, eu acredito que. Ele está falando o que ele acha, né? O que ele acredita, o que ele supõe, o que ele pensa. Não aquilo que ele faz, né? Não aquilo que ele fez. Então, uma forte evidência seria uma fala muito baseada em acontecimento. Por isso, acho que pense sempre em perguntar para o usuário, cliente, pesquisa qualitativa, cara, o que geralmente fez semana passada? O que na última vez tal coisa aconteceu, como ele reagiu, por quê? Então, você se basear em acontecimentos. São evidências muito mais fortes do que opiniões. Quando o cara, né, o usuário fala, cara, semana passada eu gasto geralmente eu faço tal coisa, a cada mês quando ele geralmente cita acontecimento, é uma evidência muito mais forte do que opinião. E do meu lado, tamanho amostral. Se eu tenho mais gente falando sobre a mesma coisa, né, o que fez a mesma coisa, é muito mais forte, é uma evidência muito mais forte do que se por uma outra evidência eu tenho, sei lá, 2 pessoas, né, falando a mesma coisa. Então, por isso que fica a mensagem, quanto mais teste, melhor. Menos incerteza você tem. Você vai reduzindo a sua incerteza, vai tendo mais certeza, mais clareza sobre a hipótese que você tem.
Então a ideia é que você rode mais e mais testes. E por fim, o lado do insight, né? Então você está rodando ali os experimentos, está coletando uma série de evidências, né? Evidências diferentes que podem aparecer em mais de um experimento, né? Que você esteja rodando com usuários, né? Com pessoas diferentes, tendo a mesma percepção. A partir disso, cada uma das evidências tem um certo nível ali de força, né? Vamos colocar assim, eu posso ter evidências mais fracas, posso ter evidências mais fortes, e cada uma dessas evidências, ou o conjunto dessas evidências, me dão insights, que nada mais são do que aprendizados, né? O resumo ali dos meus aprendizados para cada um daqueles experimentos que eu rodei. Então, esses insights são baseados nessas evidências que foram coletadas. Um aprendizado, a informação final, né? Aquilo que de fato você extrai daquele experimento que você rodou. Para o fim, né? Porque é um ciclo contínuo, você chegar no step ali de decisão, né? Cara, eu refuto aquela hipótese, eu pivoto aquela hipótese, né? Eu itero aquela hipótese. Ou não, vou seguir testando essa hipótese aqui. Ainda não tenho evidência suficiente para suportar ou refutar essa hipótese. Então, essa coleta ali de aprendizado, de insights, né, que você obtém nos experimentos, te ajudam a tomar a decisão em relação ao que fazer com aquela hipótese. Se eu sigo testando aquela hipótese, eu paro por aqui, vamos pivotar, enfim, tomar a decisão acontece nesse momento, tá? Em relação à hipótese. Cara, por fim, a gente separou aqui só algumas dicas que acho que são interessantes em relação à aplicação prática, né, de um discovery, né, descoberta de uma ideia. A gente separou, se não me engano, 8 pontos aqui que acho que é interessante vocês se atentarem no negócio, tá? A primeira delas, que a gente poderia passar aqui, cara, sempre envolva o cliente no discovery. Então, assim, nada de se trancar, né, no laboratório secreto, se fechar. Realmente conversa com aquele segmento de cliente. Senão, sua ideia, né, sua ideia de negócio ela vai por abaixo. Você tem que conversar para quem você está fazendo aquele produto, né? Você tem que conversar com esse cara. Então, realmente, essa é a dica número 1 que vocês puderam perceber ao longo de toda a apresentação. Acho que o ponto 2 cara, aprender o único foco no começo. Então, assim, o foco no começo não já ter a solução, vou partir para a apresentação aqui, contratar um desenvolvedor para fazer aqui, tal. Não é nada disso. O foco no começo é você aprender, fazer a hipótese, testar novas hipóteses, iterar sua solução, errar rápido, reduzir a incerteza. É aprender. Foco no começo é aprender. Terceiro ponto, cara, é aquele ponto que a gente estava falando de fortes evidências e fracas evidências, né? Você perguntar de experiências passadas da vida da pessoa, ao invés de falar sobre a sua ideia, é muito mais forte, né? É muito melhor ali quando você está fazendo o discovery do que você vir e falar da sua ideia, né? Da sua solução. Até um ponto interessante, tem um autor famoso, né, que dentro da sistema de produto, que ele sempre fala, cara, problema, o cliente vai te falar. Solução, deixa que você pensa depois. Então, cara, fala sobre a vida das pessoas, sobre o acontecimento, buscando essas formas de evidência, e não fala sobre a ideia. Escuta mais, deixa o seu cliente, né, o seu usuário, enfim, a pessoa que você está conversando, falar sobre a vida dele, falar sobre o problema que ele tem. Instiga isso, né, mas não fala sobre a sua ideia, né, não começa a falar, não, tem uma solução aqui, o que você acha da solução? Isso daí é roubada. Que ele vai falar aquilo que ele acredita, né? Vai tentar ser bonzinho, falar, não, acho que faz sentido. E você realmente não vai conseguir extrair o que se é esperado, né? Então, cara, dica número 3, fale sobre a vida das pessoas. Não fale sobre a ideia. Quarto ponto é exatamente o ponto que a gente reforçou também no ponto 3, né? Cara, fala sobre essas especificidades do passado. Ao invés de perguntar sobre a opinião, sobre o que ele acha de tal coisa. Cara, pergunta para ele, o que você acha da aquecimento global? Não faz isso. Não pergunta opinião. Perguntar, como é que foi o seu consumo de energia no mês passado? O que você fez semana passada em relação ao seu consumo de energia? Pergunta sobre a especificidade de ação, de acontecimento que o cara fez no passado. Como você geralmente consome luz? Sei lá. Então, pergunta sobre experiências e especificidades no passado, ao invés de perguntar sobre opiniões do usuário, né, do cliente que está conversando. Falando sobre a próxima dica, cara, deixa o problema, aquilo que a gente está comentando, deixa o problema para os clientes e a solução para você. O cara pode até falar, não, acho que seria maneiro um produto que faz tal coisa, que tem, sei lá, uma nova invenção aqui, eu acho que resolveria meu problema. Tudo bem, ele pode falar, deixa ele falar, não corta, deixa ele falar mesmo. Mas o problema é o que ele mais vai falar. A solução, você tem que pensar depois, independente do que ele fala. Então, assim, nem sempre o que o cliente fala que é a solução, que vai resolver o problema dele,
vai ser de fato o que ele pagaria por, ou que resolveria de fato o problema. Isso quem tem que descobrir é você. O que ele vai te falar são os problemas que ele já teve em relação à situação que você criou, a situação que você está querendo investigar mais. Então, cara, deixa o problema para o cliente e a solução fica com você. Sexto ponto, é aquilo que a gente está falando o tempo todo. Cara, discovery. A gente quer escutar, a gente quer observar, a gente não quer falar sobre a ideia. A gente quer escutar, observar, aprender com aquelas pessoas que a gente quer atingir. E sempre com esse mindset de explorador. Do porquê. Essa é a pergunta-chave, assim, que a gente pega em todos os livros que falam, né, sobre discovery de produtos, descoberta de produtos, de ideia. Essa é a pergunta clássica, do porquê. Esse é aquele cara chato, não, por quê? Semana passada eu fiz tal coisa, que, cara, eu me machuquei e não resolveu o que eu estava sentindo. Você pergunta por quê? Mas por que você fez isso? Por que não resolveu? Então, esse mindset é essencial no momento que você está conversando com esses usuários. Sétimo ponto é a parte de segmentação. Então, a gente traz aquela metodologiazinha do mapa de empatia, né, para vocês terem mais clareza em relação a quem são os segmentos, né, diferentes, os possíveis segmentos. Tem esse ponto que acho que assim, é fatal, tá, em qualquer discovery. Você falar com as pessoas certas é muito mais importante do que você falar com as pessoas. Então, você falar com os segmentos-alvos, falar com o seu early adopter, né, seu beachhead market, você falar com aquilo com quem de fato vai usar o seu produto, ou com quem de fato tem esse poder de veto em relação ao seu produto, é muito mais importante do que você sair falando com o pessoal. Não, fala com a minha tia, vou falar aqui com a minha avó. Eu vou falar só o que eu quero ouvir. Ou às vezes não vou falar nada com nada, né, em relação ao que eu tô querendo construir. Então, fica também essa dica, cara, segmente e fale com as pessoas certas. E não fale só com pessoas, né? Fale com as pessoas. E por fim, a parte de você se planejar e priorizar. Sempre esse mindset, cara, priorização. O que é mais importante para agora? E aí a gente traz essas 3 perguntinhas, acho que assim, indispensáveis, que vocês têm que saber responder com qualquer ideia que vocês queiram apresentar para o investidor, que é essencial. Cara, por que aquele produto, né, aquela ideia é relevante? Por quê? Por quê? Qual o problema que quer resolver? Por que realmente esse problema é worth solving? Por que você está fazendo isso? Segundo ponto, para quem você está fazendo isso? Quem é o seu segmento-alvo? Quem é o seu beachhead? Por que você segmentou nesse seu beachhead? Para quem? E qual que é o problema atual? Essa é a terceira pergunta. Como é que as soluções hoje no mercado resolvem isso? Por que elas resolvem dessa forma? O que você faz diferente? E tenha sempre em mente essas 3 grandes perguntas assim, iniciais quando você está pensando, né, numa nova ideia. É lógico que tem outras perguntas clássicas, como é que você vai alocar, aportar o capital, que são perguntas interessantes de vocês se planejarem, terem em mente, né, no momento que você está apresentando para o investidor, mas essas 3 perguntas, do porquê, para quem e o como atual, como é resolvido hoje, são essenciais para qualquer negócio, para qualquer ideia inicial. Sem responder isso, tenho certeza, vocês não passam na porta do investidor. Vocês precisam saber responder essas 3 perguntas com clareza. Por quê, para quem, como atual. Beleza? Cara, galera, é isso que eu tinha preparado aqui, tá? Em termos de conteúdo. Vou depois disponibilizar toda essa apresentação. Não sei se tem dúvidas em relação ao trabalho, em relação ao que foi apresentado aqui agora, crítica, sugestão, enfim. Tô longe disso, Roberto. Uhum.